Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco de ética. A nossa última, eu não vou dizer que é a última, porque eu ainda estou devendo para vocês cuidados paliativos, mas direi que é a penúltima. E a nossa LNT desse mês, na verdade não foi nem desse mês, né? Ela era do mês de... deixa eu ver se eu acho aqui, só para falar para vocês, para a gente se situar. Setembro. Aí eu antecipei, que foi protocolo de segurança, que vocês acabaram de assistir recentemente, né? A gente vai fazer ética e eu vou fazer em breve cuidados paliativos com a enfermeira Érica. De antemão já quero agradecer todos os parceiros que me ajudam nesse momento, porque para trabalhar essa questão da LNT é um pouco complicado. Quero falar para vocês que a LNT, que é o levantamento das necessidades de treinamento, é um item obrigatório, né? O RH nos cobra. E a gente tem que enviar 6 temas para a gente desenvolver ao longo do semestre. E aí a gente já fez essa seleção e a gente precisa finalizar. Eu sei que às vezes é extenso, mas é importante. Muitas das coisas que a gente fala aqui são coisas que a gente vive dia a dia. E aí eu conto com a participação de todos vocês. Então eu deixei aí relacionado a... Deixa eu voltar aqui um tema. Olha aí como tá lindo o nosso slide, né? Que é ética profissional da enfermagem, que é um tema bem complicado, é um tema que nos leva sempre a ter o que é o certo e o que é o errado, quem tá certo e quem tá errado, né? Que é uma coisa que a gente fala sobre moral, bons costumes, então tá tudo influenciado, tudo dentro da sociedade, né? Então quando eu venho para vocês que a gente fala sobre ética e moral, a gente tem aí os termos que têm as suas diferenças. Eles são termos usados como sinônimos. O que significa isso, meu Deus do céu? Que eles possuem significados distintos. Então olha a figura que eu coloquei para vocês aí lançando. A questão da ética e a moral. E aí a gente vem desenvolvendo ela aqui, que a moral ela consiste em um código de conduta, costumes morais e hábitos de um determinado local. Então vejam vocês que ela está falando sobre a questão de consistir em um código de conduta, costumes morais e hábitos de um determinado local. E a ética? O que é a ética? O que a gente fala quando a gente fala sobre ética? Né? O que a gente pensa? A gente tem aí a questão da moral, de refletir as ações morais, o que é o certo e o que é o errado. Então a sociedade imputa, né, que o que é o certo, o que é o errado. Às vezes você pode até não concordar, mas como a gente vive numa democracia e a maioria que faz a votação é voto vencido. Então vamos lá de novo, a questão da moral vai consistir em um código de conduta, costumes morais e hábitos de um determinado local. E a ética pretende ser a racionalização, esse tema, olha aí, racionalização dessa moral, refletir as ações morais como coisas certas e coisas erradas. Aí a gente vem aqui dando exemplo para vocês terem o melhor esclarecimento na cabeça de vocês. Então, exemplo de moral, olha lá, normas de conduta em relação ao sexo e à sexualidade, tratamento à mulher, né? Então vejam vocês essa questão dos exemplos de moral que a gente colocou. E quanto aos exemplos de ética, procurar agir com justiça, não se apropriar indevidamente do que não é seu, não prejudicar o outro, respeitar o convívio social, não obter benefício próprio por meio de ações incorretas, né? E aí eu coloquei esse cartoon aí para vocês, que ele fala bem bonitinho aí, ó, tá aí, professora, minha redação sobre ética, e a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar nota. Veja só essa questão da ética e moral, né? Se em um país que segue a lei islâmica uma mulher cometer adultério, ela pode ser condenada à morte por apedrejamento. Isso faz parte da moral daquela sociedade, mas não é eticamente correto. Se em uma situação hipotética alguém salva uma mulher prestes a morrer daquela maneira, essa pessoa está atentando contra a moral, mas está agindo certo, de acordo com a ética. Lembra que a gente acabou de falar aqui em cima que a moral consiste num código de um determinado local
Então, o que a gente relatou aqui embaixo para clarear a nossa ação? Que, né, lá no país onde a lei é islâmica, se a mulher cometer um adultério, ela vai ser condenada à morte. Então, como ele fala aí, não faz parte, faz parte da moral daquela sociedade, mas não é eticamente correto, né? Então vejam só para vocês, para elucidar bem o exemplo e a diferença de ética e moral. E aí a gente vem para um tema que está relacionado ao nosso trabalho, ao nosso dia a dia, certo? Ética profissional. Que consiste ética profissional? Está fundamentada na ideia de que os profissionais devem agir de acordo com um conjunto de valores e princípios estabelecidos pela sociedade e pela organização que estão inseridos. Na SAMEL, esses valores incluem que são os nossos 7 valores. 7 valores da SAMEL. Quando a gente fala de comprometimento, humanização, respeito, sinergia, confiança, inovação, gestão de recursos, não é? Então a gente tem aí os nossos 7 valores. E aí, quando a gente fala de valores, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Quando a gente fala de comprometimento, o que a gente pensa? Lembrem vocês quando eu faço a avaliação de vocês, quando vocês vão lá na sala, que a gente tem um preenchimento de uma avaliação de desempenho, eu falo, olha aqui a avaliação, aí tem número 1 ruim, número 3 regular e número 5 bom. Lembra de comprometimento? Aí lembra que ele fala, contribui para os objetivos da empresa, aceitando novos desafios e estando disponível quando solicitado, cumpre com todos os deveres e padrões da SAMEL. Isso a gente está falando em relação ao comprometimento. Humanização, revela empatia no trato com o cliente, colega e gestor. Atendimento humanizado, atendimento de qualidade, que a gente sempre fala. Respeito, trata com respeito as diferenças de ideias e culturas dos colegas, gestor e cliente, respeita as normas da empresa. Sinergia, coopera com o time de trabalho intra e intersetorial. Eu falo muito para os enfermeiros, você está num setor, não pensa só no seu setor, no micro, pensa no macro como um todo. Às vezes eu sempre brigo com eles assim, fulano, tu tem um homem no 605, fulano, tu tem uma mulher no 408 e um homem no 403, junta o homem do 605 com o do 400, a gente vai vagar 2 leitos de enfermaria. Às vezes lá pro segundo andar tem leito masculino, aí sozinho, aqui no 4º andar tem leito masculino, sozinho. Por que a gente não junta os dois para que a gente possa otimizar a gestão do leito e a gente consiga, né, ter uma boa, como é que eu falo? Uma boa otimização na gestão de leitos, certo? Confiança, tratar todos os assuntos organizacionais com total sigilo. Gente, aqui a gente solta um rastro de pólvora quando a gente vê ele tá explodindo lá do outro lado. Então essa questão do sigilo ético é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito, né? A gente trabalha com pessoas, seres humanos, cada um tem o seu problema, cada um tem a sua cruz para carregar, mas a gente precisa dessa questão do sigilo. Ah, o fulano de tal contraiu aquela doença, ah, o fulano de tal tá assim, assim, assado, aconteceu isso, sabe? Então essa questão do sigilo, ela é muito importante. E por último aí a gestão de recursos, né? Que utiliza os recursos de forma consciente para a gente evitar desperdício. Saiu, apagou a luz, pegou o copo, bebeu água, coloca no local certo, desligou o ar, não tem cliente, o cliente foi de alta, desliga o ar, desliga a televisão. O rapaz da higienização fez a terminal, confere lá, desliga a televisão, desliga o ar, fecha as portas. Nessa questão de cuidado mesmo, de gestão de recursos. A gente sabe que a gente tem placa solar. Quando vocês olham aqui do Oscar para a passarela, pode ver que a passarela é cheia de placa solar, para otimizar, né? A gente economizar um pouco na energia também. Então a gente tem essa situação, certo? Vamos lá, passando. Aí, ó, o que acontece quando existe falta de ética profissional?
Olha aí, vai caindo, né? A gente vai tentando. A perda da confiança, um ambiente tóxico. Às vezes você chega tão alegre e feliz no plantão, mas o plantão tá tão carregado, meu Deus do céu. As pessoas vêm tão carregadas que acaba aquela energia e os maldizeres e os murmúrios e as lamentações faz aquele ambiente ficar muito tóxico. A queda da produtividade, né? Danos à reputação, consequências legais. Aqui a gente tem a questão do LGPD. Essa lei agora é uma lei que tem vindo com tudo na questão da tecnologia, né? Então, assim, a gente já tem algumas coisas no sistema, tipo, no nosso perfil de enfermeiro, na unidade de internação, eu não consigo mais ter acesso à UTI, né? Então, assim, por quê? Para eu não ficar olhando, a mesma coisa, no tempo do Covid, todo mundo olhava as evoluções de todo mundo, porém, o que aconteceu? Alguém, né, agiu de má fé, pegava as informações e passava para os familiares, e com isso a gente tinha gente famosa, gente com renome, né, amazonenses bem importantes para nossa cultura, e aí foram passando as informações. O que aconteceu? Sabiam da morte antes dos familiares, já colocavam na imprensa. Então, assim, muito sério. O que a gente fez? O que a direção fez? Ela simplesmente eliminou todas as evoluções nos técnicos de enfermagem, né? Então, veja, já tem outra situação também. No perfil do enfermeiro eu não consigo mais ter acesso à UTI, cada um no seu quadrado. Cada perfil tem, cada especialidade, cada setor tem o seu perfil. E aí, quando a gente fala de código de ética na enfermagem, envolve princípios que orientam os profissionais a tomar decisões responsáveis, respeitar os direitos do paciente e agir de maneira justa e compassiva, como empatia e compaixão, né? Olha aí, ó, uma enfermeira passa alguns minutos extras ouvindo as preocupações de um paciente terminal e oferece apoio emocional, né? Olha aí essa palavra chique e elegante. Advoga-se, que é a defesa do paciente. Alertar a equipe médica sobre um erro de medicação prescrito, mesmo que isso cause desconforto entre os colegas. Então, sempre que a gente fala sobre notificação, vamos notificar. Eu vou notificar o fulano, porque ele fez a medicação errada. Você não notifica o fulano, o ciclano, beltrano. Você notifica o processo. Por que aquele colega fez a medicação errada? Estava prescrito corretamente? A farmácia dispensou da forma que teria que ser dispensado? Ele prestou atenção na prescrição? Não é? Então tem uma série de coisas aí que a gente precisa melhorar. Precisa melhorar para se tornar um funcionário de alta performance. Não vamos falar nada não, o paciente está bem, não aconteceu nada. Se você fazendo isso, você já está sendo antiético. E a gente está aqui para falar de ética, o que é o certo e o que é errado. A gente não está aqui para encobrir ninguém. Né? A gente vem para fazer o nosso trabalho e a gente precisa entender a importância sobre essa situação de notificação. Notificação, a gente vai notificar o processo, não é para punir pessoas, né? Olha aí outra situação também. Beneficência. Uma enfermeira que cuida de um paciente idoso com delicadeza, garantindo conforto, mesmo em situações de alto estresse ou demanda. Então vejam que palavra linda essa beneficência. Aí é o que a gente fala, né? Alto estresse e uma demanda grande, ou você está numa enfermaria que você está com 5 banhos no leito e você tratar com delicadeza esse idoso e cheio de curativo para fazer, cheio de demanda para atender, então você é uma pessoa, né, beneficente. E a não maleficência, o que a gente fala aí? Realizar uma dupla conferência ao administrar medicamentos para garantir que o paciente receba a medicação correta na dosagem adequada. Então vejam vocês, código de ética de enfermagem, do que nós estamos falando? Vamos voltar aqui um pouco para a gente ter um entendimento. Lembra que a gente falou aqui, né, dessa questão de respeitar os direitos do paciente e agir de maneira justa e compassiva. Então a gente já falou de empatia, advoga-se,
beneficência, não maleficência, não maleficência, justiça no cuidado. Durante um surto de emergência, a enfermeira prioriza os atendimentos com base na gravidade clínica e não nos critérios pessoais ou sociais. Já ia falar que ano passado, mas não foi ano passado. Esse ano a gente fez uma simulação muito legal no PSA com os alunos da Uninorte, com o enfermeiro Tiago, e a gente tentou trabalhar essa questão aí, como se fosse, a gente simulou que fosse um acidente numa grande empresa e vinha todo mundo nas ambulâncias, e aí a gente ia fazendo aquela classificação, né? Que é essa justiça no cuidado. Chegou, quem é o vermelho, quem é o amarelo, quem é o verde, quem é que não tem mais chance e a gente vai precisar deixar de assistir, né? Então essa justiça no cuidado aí, ó, é uma coisa assim que às vezes eu digo, meu Deus, será que a gente está preparado para fazer esse tipo de prioridade? Você olhar um paciente e você escolher o que a gente vai priorizar, né? Eu sempre digo, a gente teve uma perda grande agora de uma mãe que perdeu um bebê com 39 semanas. E aí eu sempre falo, e o bebê? Não, a prioridade sempre vai ser a mãe. Então, entre a mãe e o bebê, a prioridade é a mãe. Então, vejam vocês, às vezes a gente fica pensando, não deu para salvar os dois? Não deu, mas quem vai salvar primeiro? A mãe. Então a gente se pega assim naquela situação de angústia, coração apertadinho. Ai meu Deus, a gente vai ter que decidir isso. Não tem, porque, cara, é a mãe. Pulando aí para outra, veracidade e honestidade. Informar um paciente sobre os efeitos colaterais possíveis de um medicamento, mesmo que eles possam ser desconfortáveis. Isso aí é o que você mais fazem quando a gente vai fazer a dexametasona lá no pronto-socorro. A gente fala, olha, você vai sentir uma coceira, uma irritação, né? Tem todo um jeitinho para falar. Tem gente que é todo trucoso, truculento. Nas suas partes, vai coçar aí, senta aí. Né? Então até a forma de a gente abordar os clientes, abordar do jeito que vai ser feito, isso aí é muito importante. Respeito à autonomia do paciente. Olha aí, ó, um paciente recusa um procedimento cirúrgico recomendado. A enfermeira explica os riscos e os benefícios com clareza e respeita a decisão do paciente e documenta a recusa. A gente também teve um caso recente aí, onde o paciente precisava fazer amputação, mas ele não aceitou, gente. Ele não aceitou, ele não consegue entender que ele vai perder. E aí a gente fez essa questão, foi lá, a enfermeira conversou, foi atrás do termo, conversou com ele, a médica conversou, mas mesmo assim a decisão dele foi respeitada. E aí a gente vem para aquela questão que eu falei agorinha, que é da LGPD, sobre confidencialidade e privacidade. Eu botei até exemplos para vocês, olha. Essa forma que a internação nos envia a ficha de internação hospitalar, que tem todos os dados do paciente. Tem muito dado aí, tem o endereço, tem data de nascimento, tem CPF, né? Tem nome e sobrenome, conta praticamente a vida inteira do paciente aí, ó. E o outro uma ficha de internação. Então a gente tem que evitar estar discutindo também o estado de saúde do paciente nas áreas públicas, nos corredores ou elevadores. Outro dia a gente pegou duas pessoas falando de um paciente que a gente tem, que já está conosco há bastante tempo, lá na passarela. E vinham os dois conversando. E a pessoa que vinha atrás, ela ouviu tudo. E ela veio aqui na minha sala para relatar. Isso é antiético, gente. A gente precisa, né? Primeiro que não é nem pra gente estar discutindo isso fora lá do local do setor, certo? Segundo que é pra gente nem estar comentando isso em outros locais. Isso é sigilo. Agora, falando abertamente, alto, é complicado. É complicado. O ser humano é complicado, é difícil. Ou seja, mas a gente precisa controlar nossa língua, nossa mente, né? E aí eu coloquei um alerta para vocês aí, ó. Esses valores ajudam a criar uma prática centrada no paciente e em padrões elevados de cuidado. Então vejam vocês, tudo isso que a gente falou, né? O que é importante? A gente tentar minimizar a dor do nosso cliente, tratando com ética, tentando fazer o nosso trabalho,
né? Falamos dos 7 valores da SAMEL. Depois viemos destrinchando aí as coisas como perda de confiança, ambiente tóxico, falamos sobre essas situações todas, né? Sobre a lei LGPD, sobre os danos às reputações, então assim, a queda da produtividade que a gente veio falar lá na frente. Vamos dar sequência ao nosso slide. Então, aí eu venho com vocês para dicas, né? Olha só, dicas para uma conduta mais ética. Respeite a equipe multidisciplinar. Então, quando a gente fala de equipe multidisciplinar, não é só o equipe, são várias pessoas, várias especialidades. É fundamental que a gente nunca desacredite dos integrantes no grupo e valorizar sempre que possível o trabalho de todos. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade. Então, é essencial que esse assunto lá sobre o paciente, sobre a conduta, seja discutido antes, para que a gente não traga nenhum engano moral, né? Perante os pacientes, perante aos familiares, certo? Mantenha o sigilo do paciente. Manter esse sigilo, viu, gente? Sigilo ético é indispensável. Mesmo que qualquer conversa ou revelação tenha a melhor das intenções, como, por exemplo, citar casos que estimulem os outros pacientes. Nada de ficar, porque o fulano ali ele se recuperou em 2 dias, a barriga dele fechou rapidinho. Não tem esse negócio de comparação. Cada um é um ser diferente, ninguém é igual. Por isso que é muito importante a gente tomar cuidado para a gente não estar divulgando qualquer informes que tenham de origem nas consultas, né? Então a regra vale mesmo que os dados tenham sido obtidos em discussões, prontuários e relatos. E aí você mantém, para você estar com dúvida em relação ao caso do paciente, vá no prontuário, abra e verifique as informações, participe. Ah, enfermeira, mas eu sou técnico de enfermagem, eu não posso participar da visita multi. Quem disse? Quem disse se o caso discutido vai ser um paciente seu? Então você pode participar sim, certo? Tenha cuidado em relação... na relação com o paciente. A gente teve uma cliente também que ficou muitos dias internados conosco, e a intimidade que a gente criou e gerou depois voltou contra nós, porque ela achava que ela estava íntima demais e que ela podia tudo, e ela não pode tudo. A gente tem regras e normas dentro da instituição, só que a gente não pode estar quebrando, né? Para isso a gente tem a CCIH, que vem aí, a gente tem o núcleo de segurança, a gente tem o serviço social que nos dá esse apoio, certo? Então é importante, gente, essa questão do cuidado dessa relação que a gente tem com o paciente, tá? E respeitando mesmo as normas internas e externas. Quando eu penso assim, poxa, aquele paciente está há tantos dias, né? Então ele está assim, longe da família há muito tempo. E aí a gente precisa ter todo um cuidado para a gente estar tratando, lidando, passando informações, né? Atuando, certo? Então olha aí, ó, desenvolver a ética profissional é um processo contínuo de aprimoramento pessoal, que requer autoconhecimento, respeito, integridade, transparência e responsabilidade. Ao colocar em prática esses princípios, você se torna um agente de transformação e contribui para um ambiente de trabalho mais ético e promissor. Vejam vocês que coisa mais linda. Vamos ver de novo? Desenvolver a ética profissional é um processo contínuo de aprimoramento pessoal. É você com você mesmo. Não é verdade? É você, de novo, vou falar de novo, é você com você mesmo. É um aprimoramento pessoal. Olha aí, que requer o quê? Autoconhecimento, respeito, integridade, transparência e responsabilidade. Ao colocar em prática esse princípio, você se torna um agente de transformação e contribui para um ambiente de trabalho mais ético e promissor. Nossa, isso aí já diz tudo, gente. E olha aí um lembretezinho aí no quadradinho. Conhecimento, lei,
torna obrigatória a preservação do sigilo para dados de saúde. Então vejam vocês como é que tá as coisas, né? Certo? Vamos passando. Aí, quero falar para vocês um pouquinho de imperícia, negligência e imprudência. Tanto que a gente vê isso na parte quando a gente estuda enfermagem, no curso técnico, na faculdade, né? São termos que a gente usa, né? É um termo do direito, mas a gente usa na ética profissional, que caracteriza tipos de condutas inadequadas ou falhas. E aí a gente vai ver cada uma delas, para a gente ter o entendimento do que possa ser. Então veja aí, ó, o que seria a imperícia? Meu Deus, o que é imperícia? Refere-se à falta de habilidade técnica, conhecimento ou capacidade de realizar uma determinada atividade ou procedimento. Característica principal: falta de competência ou preparo técnico. Exemplo: um profissional de saúde realiza um procedimento para o qual não tem treinamento adequado, resultando em um dano no paciente. Um enfermeiro que realiza uma punção venosa incorreta devido à falta de habilidade técnica. Aí vem aquela questão, né? Mas se eu não fizer todos os dias um acesso venoso, como é que eu vou me tornar habilidoso tecnicamente? Eu não consigo. Então, quando a gente estuda, a gente faz nos colegas de sala, né? A gente aprende a técnica correta, mas a habilidade técnica, ela só vem, de novo, ela só vem se eu praticar, né? Então, vejam vocês aí, é a falta de habilidade técnica, conhecimento ou capacidade para realizar uma determinada atividade ou procedimento. Então, eu não sei fazer, é diferente. Você vai olhar o colega fazer, vai prestar atenção e aí depois você vai realizar, certo? Porque senão, minha gente, como é que a gente vai ficar habilidoso tecnicamente se a gente nunca fizer? Mas vejam vocês, resulta num dano no paciente, né? Quando a gente... Ah, e olha a figurinha aí, né? Olha agora essa outra figurinha aqui, ó. Presta atenção nessa imprudência. O que é uma imprudência? Ela é caracterizada por uma ação precipitada, sem cautela ou cuidado necessário, mesmo tendo conhecimento e habilidades adequadas. Então vejam vocês a diferença. E aí, ação arriscada ou precipitada? Olha só, essa imagem mostra pra gente dessa bolsa aí de colostomia que o médico colocou no paciente. Vejam vocês o que é. Um profissional administra o medicamento sem confirmar a prescrição e sem verificar as possíveis contraindicações. Realizar um procedimento cirúrgico sem adotar as medidas de asepsia recomendadas. Então, tudo isso está caracterizado como imprudência. Você está sendo imprudente. O que é uma ação precipitada? Sabe aquelas pessoas que são bem estabanadas, quer chegar e fazer de qualquer jeito, papapá? Então, imprudente, é uma pessoa imprudente. Então, vê só. Chegou lá, olha os exemplos que eu estou dando, hein? Um profissional administra o medicamento sem confirmar a prescrição ou sem verificar as possíveis contraindicações. Então, a gente tem que ser prudente, tem que ser cauteloso, tem que sempre fazer a dupla checagem, que eu tanto falo para vocês. E aí a gente vem pro terceiro, que é a negligência, né? O que é, meu Deus, uma negligência? Refere-se à omissão, descuido ou desatenção no cumprimento de um dever, causando prejuízo a terceiros. E é a falta de ação quando ela é necessária. Então, olha lá, um desleixo, uma falta de cuidado. Um enfermeiro deixa de... Vamos para o exemplo, que é esse aí. O enfermeiro deixa de monitorar os sinais vitais de um paciente em estado crítico, levando a um agravamento do quadro. Esquecer de administrar um medicamento essencial no horário prescrito. Então vejam vocês, a nossa prescrição médica aí, que a gente colocou como exemplo, e aí foi lá e não fez a medicação. Foi lá, mesmo estando nas recomendações, para você verificar os sinais vitais, de 6 em 6 horas você não fez, e o paciente foi agravando, teve que chamar código. Quando a enfermeira já foi fazer o MIUS, o paciente já estava a bolinha vermelha, tendo que descer para a sala de emergência, né? Então, fomos negligentes com a nossa falta de cuidado e com o nosso desleixo também. Então, assim,
causando o quê? Prejuízo a terceiros, que não é nós, que é o cliente, certo? E aí eu trouxe um quadro para a gente mais ou menos ter uma diferença assim, olhando os três de uma vez. Então, olha lá, quando a gente fala imperícia, imprudência e negligência. Então, vamos lá, para a origem da falha. Falta de habilidade ou conhecimento. Imprudência, uma ação precipitada ou arriscada. Negligência, omissão, descuido ou desatenção. E um exemplo de cada um deles. Da imperícia, proceder sem preparo técnico adequado. Imprudência, ação sem cuidado necessário. Negligência, falta de ação quando necessária. Então, vejam vocês, né? Não tem o preparo, não cuidou e não prestou atenção. Então, as diferenças. Ação ou omissão da imperícia, ação mal executada. Imprudência, ação inadequada. Negligência, omissão ou ausência de ação. Então, conseguem ter essa diferença? Conseguem entender e ver aqui nesse quadro essa diferença? E pra gente, né, como profissional da saúde, como profissional da enfermagem, essas falhas têm implicações graves na segurança do paciente. E a responsabilidade ética é ilegal do profissional. Então vejam vocês, na imperícia, uma ação foi mal executada. Na imprudência, foi uma ação inadequada, foi uma ação precipitada. E na negligência, a pessoa nem chegou a fazer. Chamaram, por favor, vem ver meu esposo, ele não tá legal. Chamaram, omissão, nem foi. Então vejam vocês, tá? Que essas essas falhas têm implicações graves, que é a imperícia, a imprudência e negligência. Para finalizar, né, porque foi um assunto, esse assunto ele é muito extenso, gente, é muita leitura, é muito aprendizado, como a gente falou lá, um aprimoramento pessoal, né, de grande generosidade, de empatia, de que mais? Que outras coisas que eu preciso lembrar? De beneficência, não maleficência, de justiça, de veracidade, de autonomia, de honestidade. Então, assim, é a gente se trabalhar todos os dias para ser uma pessoa melhor, né? Porque quando a gente vem cuidar do amor de alguém, né? Assim que a gente sempre posta nas redes sociais, esse aqui é o amor de alguém que a gente está cuidando. A gente deixa os nossos amores em casa para vir cuidar do amor de alguém. Então, isso aqui é uma escolha, né? Não é obrigatório, é uma decisão que você tem de cuidar das pessoas. Então, eu termino com a frase desse pensador aí. O maior benefício de treinamento não vem de se aprender algo novo, mas de se fazer melhor aquilo que já se faz bem. Eita, quase não sai, né? Vamos ler de novo pra gente. O maior benefício de treinamento não vem de se aprender algo novo, mas de se fazer melhor aquilo que já fazemos bem. Se eu sou habilidosa tecnicamente, eu quero ser melhor ainda. Eu quero pegar aquele nosso cliente que vem todo dia e acertar o acesso dele de primeira. Eu quero pegar aquelas pacientes com dor crônica que vem bem debilitada e eu conseguir dar para elas um conforto na hora de fazer a medicação, né? Então, gente, isso é muito importante. Dava pra gente falar muitas coisas aqui. Mas assim, como eu quero finalizar o ano, eu quero juntar as duas LNT, então a gente vai ter tempo para falar um pouco mais do ano que vem. Quero agradecer, né, vocês que participam direto e indiretamente das ações. Vocês são as formiguinhas que ficam recebendo 24 horas as demandas, que estão na ponta mesmo, né? Agradecer de coração e que em 2025 a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho de excelência, que é a assistência de enfermagem. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.